Oi, gente, tudo bem? Vocês gostam de jogos? Vocês acham que os jogos são educativos? E vocês acham que jogos, alfabetização e leitura têm alguma coisa a ver? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um jogo. O jogo é uma parceria do Mac e o nome do jogo é Grafogame. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre esse jogo Grafogame. O jogo ele foi feito primeiramente lá na Finlândia e tinha o objetivo de ajudar as crianças com dislexia. O que é dislexia? Procura no Google. Vou explicar o que é dislexia. Dislexia é uma doença e as pessoas que têm dislexia, elas têm uma dificuldade na leitura e as letras, na cabeça das pessoas com dislexia, as letras ficam embaralhadas. Então elas têm muita dificuldade de ler como as outras pessoas e também tem uma dificuldade de memorização. Então eles fizeram esse jogo que iria ajudar as crianças a desenvolverem um pouco mais a leitura, mas depois de um tempo eles perceberam que ajudava bastante e começaram a aplicar esse jogo para todas as crianças. O jogo Grafogame atualmente ele é multidioma, isso significa que tem português e várias outras línguas. E também tem a versão paga desse jogo. Só que como o Mac fez uma parceria com a empresa que faz o jogo, eles estão disponibilizando a versão gratuita e a única coisa que tu precisa para baixar o jogo é ter internet, só para te poder baixar mesmo, porque depois que tu baixou o jogo, ele funciona totalmente offline. Bom, como é que funciona o jogo? No jogo, os pais da criança podem colocar o nome da criança, podem colocar o avatar como sendo um menino ou uma menina, e eles podem mudar a aparência do personagem para ficar mais parecido possível com a criança. Daí tem um mapinha onde a criança escolhe a atividade que ela vai fazer. E as primeiras atividades, as vozes do jogo, eles mostram algumas letras, por exemplo, A e O. E daí começa a aparecer um balãozinho, uma bolinha, ou duas, três, onde tem a letra A, a letra O e alguma outra letra. E daí a voz vai falar uma das letras que está dentro dos balãozinhos e a criança tem que clicar na letra certa. E conforme a criança vai desenvolvendo as habilidades e as atividades, a dificuldade do jogo começa a aumentar. E uma coisa que eu notei que também é muito importante no jogo, que as vozes que falam as letras e que dão as instruções, elas não são robotizadas, elas não são que nem a voz do Google Tradutor, por exemplo, que é uma voz feita no computador. E isso faz com que a criança sinta uma conexão, que ela sabe que é uma pessoa de verdade, uma pessoa de carne e osso que está falando e não um robô. Então ela não coloca atenção nela que a voz é estranha, que é a voz de uma pessoa de verdade. Ela consegue se concentrar muito mais na atividade em si do que na voz do personagem, que acontece muitas vezes. Agora vamos à real importância desse jogo. Se tu parar um pouquinho para pensar, uma das primeiras coisas que as crianças aprendem é a ouvir, certo? Ela primeiro aprende a ouvir com os pais, com a família, e depois ela aprende a falar, também no meio da família. E daí só depois que ela vai para a escola para aprender a ler e escrever. Então primeiro ela tem que aprender a ouvir e a falar, para depois ela aprender a ler e escrever. E esse jogo ele é importante porque o jogo ele é proposto para crianças entre 4 e 9 anos, nessa média de idade. E as crianças dessa idade, elas já sabem falar e ouvir. E elas já conhecem muitas palavras. Então, algum som que a voz do jogo falar, ela já vai associar algum som que ela costuma fazer ou que ela costuma ouvir. Então, ela vai associar que aquela letra com aquele acento lá é um som e aquele som que ela já está acostumada a ouvir. Então, com esse jogo, a criança vai associar que aquele desenho daquela letra é esse som que ela já está acostumada a falar. E depois, no futuro, vai ser mais fácil de ela escrever essa letra porque ela já está acostumada a ver aquela letra e a ouvir o som daquela letra. Então, não vai ser um grande desafio para os professores de fazerem a criança escrever. Então, se você tem alguma criança ou conhece alguém que tem uma criança,
na média dos 4, 5 aninhos. Baixe esse jogo ou indique esse jogo para os pais da criança, é super educativo e é livre de propagandas. E eu baixei o jogo também, vou começar a trabalhar isso com meu irmão, acho que é um pouquinho mais fácil, porque ele tá ouvindo outra pessoa falando e tal, ele tem mais ânimo. Então esse jogo é super indicado, é muito educativo, baixe o jogo. E agora vamos à resolução da charada do vídeo anterior. A charada era: há 2 casas pegando fogo. Uma casa é cara e a outra é barata. De qual casa a polícia vai apagar o fogo primeiro? A resposta é que nenhuma, porque a polícia não apaga o fogo. Quem apaga o fogo é o bombeiro. E as 3 pessoas que acertaram é Elian Gomes, Vinícius Borges e Arthur Rondelli. Então eu peço que se inscreva aqui embaixo, deixe um like, compartilhe o vídeo e comenta qualquer coisa aqui embaixo. Comenta o horário e a data que tu tá assistindo que eu vou responder os comentários.